contextualizar aqui, né, onde foi que nós paramos. Então, eu acho, salvo engano, que a gente só iniciou, né, a gente apenas comentou o crime de incêndio, salvo engano, e vamos só dar uma recapitulada do que a gente já viu para continuar. Então, a gente está vendo o título 8º do Código Penal, né, e trata dos crimes contra a incolumidade pública. Eu fiz uma recapitulação com vocês acerca da classificação doutrinária dos crimes quanto à lesão ao bem jurídico tutelado, né? Então, nós dividimos os crimes em crimes de dano e perigo, sendo o crime de dano aquele que necessariamente o bem jurídico tutelado precisa ser atingido para a consumação, enquanto que o crime de perigo não há essa necessidade, é apenas uma probabilidade do dano, certo? E fiz uma subclassificação dos crimes de perigo entre crimes de perigo individual e crimes de perigo comum. Crime de perigo individual seria aqueles em que nós podemos identificar a titularidade do bem jurídico, enquanto que o crime de perigo comum seria aquele que não tem como a gente identificar, né, a titularidade do bem jurídico, pertence a toda uma coletividade. Ainda podemos dividir os crimes de perigo entre crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Então, essa classificação diz respeito ao momento consumativo, pois o crime de perigo concreto ele se consuma quando há comprovação do efetivo perigo, né, ao bem jurídico, enquanto que o crime de perigo abstrato, o legislador presume, né, que há o perigo, né, há essa presunção do perigo. Em seguida, a gente viu, né, que o título 8º é dividido em 3 capítulos: crimes de perigo comum, crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, e crimes contra a saúde pública. Ressaltando, pessoal, que vocês não confundam, né, essa nomenclatura que recebe o capítulo 1º desse título, crimes de perigo comum, com a classificação dos crimes em si, pois todos os crimes que compõem esse título, o título 8º, incolumidade pública, classificam-se como crimes de perigo comum, ou seja, tem a coletividade como titular do bem jurídico, são considerados, quanto ao sujeito passivo, crimes vagos. E aí a gente passou a analisar o artigo 250, o crime de incêndio. Então, seria causar incêndio, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Então, a gente pôde observar que esse crime de incêndio, além de ser crime de perigo comum, né, pois trata da incolumidade pública, ele também é crime de perigo concreto, pois não é simplesmente causar o incêndio. A causação desse incêndio tem que, no caso concreto, ser observado se houve realmente a exposição a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Lembre-se dos exemplos que eu dei, né, por diversas vezes eu queimei meu carro em vários locais. Né, ora era incêndio, ora não era. Por quê? Porque depende da situação concreta. E aí, em seguida, a gente viu que a causa de aumento de pena, no parágrafo 1º, nós temos 2 incisos, né? O primeiro inciso traz um elemento especial subjetivo, um especial fim de agir, que seria o intuito de obter vantagem pecuniária e proveito próprio alheio. Lembrando, né,
o elemento subjetivo para o incêndio em si, o incêndio na sua forma simples do CAPT, o dolo é genérico, não há essa exigência. Mas para o inciso 1 do parágrafo 1º, aí sim exige um especial fim de agir. E o inciso 2 traz das alíneas A à linha H uma série de locais em que o legislador optou por considerar também mais severa a conduta. Então, se há a possibilidade de ferir mais pessoas, ou seja, a casa é habitada ou é destinada a uso público, ou é em transporte, ou em locais de embarque e desembarque de passageiros, ou em locais onde o fogo se alastra de maneira mais rápida, e dificulta o seu combate, né? Então, temos uma série de locais aí em que a gente viu que há causa de aumento de pena. E fez a observação ainda que, em relação à linha H, no que se refere a mata ou floresta, não se aplica mais o artigo 250, já visto que a lei de crimes ambientais, né, trouxe aí uma novatio legis melius, né, uma lei penal mais benéfica, além de ser nome especial. E o parágrafo 2º, a gente viu que há a possibilidade da prática desse crime na sua forma culposa. Então, quanto aos elementos do tipo, a gente viu que o crime é contra a incolumidade pública, e quanto aos sujeitos, é crime comum e vago, respectivamente, em relação ao sujeito ativo e sujeito passivo. Quanto ao tipo objetivo, a gente viu que o verbo, né, o núcleo do tipo é causar, fazer acontecer, e esse fazer acontecer se refere a incêndio observando, né, e só lembrando a vocês que esse não é o momento consumativo, o momento de causar o incêndio, pois nós estamos diante de um crime de perigo concreto. O momento consumativo seria no momento em que se afere a probabilidade de dano ao patrimônio, integridade física ou vida de outras pessoas. Enquanto o elemento subjetivo, a gente viu que tem a forma dolosa e tem a forma culposa. Observar que, e não esquecer, né, meu povo, porque só um instante aqui, pessoal. Não esquecer que nós temos uma qualificadora que está lá no 258, e que essa qualificadora, como eu alertei em outras oportunidades, né? Você primeiro tem que verificar, só um minuto, tem que verificar se há a presença do dolo ou culpa, certo? Então, você separa bem aqui, certo? E aí vê o resultado, né? O resultado, quando é dolo, tem lesão corporal de natureza grave ou morte, né? E, no caso de culpa, nós vamos ter aí a lesão corporal ou a morte, certo? Lembrar que o artigo 258 vai se aplicar em todos os dispositivos do capítulo 1, ou seja, do artigo 250 até o 257, se aplica esse dispositivo. Então, a qualificadora de todo o capítulo é a mesma. Não esqueçam disso. Apesar de eu repetir isso diversas vezes, garanto que vão esquecer. Beleza, né, pessoal? Então, foi isso que a gente viu na aula passada.
Alguma dúvida? Alguma observação? Angústia? Dor, sofrimento? Não, né? Tá tudo tranquilo. Então, vamos para frente. Dando sequência aí os crimes contra a incolumidade pública, a gente vai ter o crime de explosão. E aí tem uma série de coisas que vocês têm que observar quando nós analisamos aí o artigo 251. Então, nós vamos ter expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeito análogo. Vamos lá. Primeira pergunta a vocês. Pelo que nós já discutimos em relação à classificação dos crimes de perigo, quanto ao momento consumativo, esse crime de explosão é um crime de perigo concreto ou crime de perigo abstrato? Bora, meu povo. Acordem. Exatamente. Júlio, Felipe e Vitor. E lá vem o José Gabriel com depende. Aí não tem nada de depende, viu? É concreto. Só fiquei tentado agora a lhe responder, Gabriel. Depende de quê? Certo? Vamos lá, por que é concreto? Ora, a redação do crime de explosão, pessoal, é quase idêntica do crime de incêndio, né? Não é somente a conduta, né, de explodir algo, ou arremessar, ou colocar um engenho de dinamite, certo? Efetivamente tem que expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Então, na verdade, é concreto, pois exige que, para verificação do momento consumativo, se verifique se houve a probabilidade de dano nesses três bens jurídicos, que são idênticos ao crime de incêndio. E aí, como o próprio Júlio está falando, a gente pode exatamente utilizar o carro que foi incendiado na aula passada para explodi-lo, né, nessa aula. Então, a depender de onde você exploda esse carro, o crime vai ser consumado ou não, né? Se for naquele local descampado, que não tem nada por perto, não vai trazer risco a ninguém. Então, não vai haver o crime de explosão. Agora, se for num local onde há probabilidade de dano para a integridade física, patrimônio, a vida de outras pessoas, aí há o crime de explosão. Agora, pessoal, só um detalhe, viu? Vamos supor que eu vá levar o meu carro para explodir, né? Um descampado, onde não vai haver perigo a ninguém, né? Eu faço igual aqueles caçadores de mitos, né? Vocês assistem esse programa? Né? Eu tomo todo o cuidado, né? Fico atrás lá do negócio e vou explodir o carro. Vocês assistem só para aprender a ser terrorista, né? Pessoal, veja só. Vocês têm que ter cuidado com essa questão do explosivo, porque o simples fato de eu estar transportando, né, o explosivo até o local onde eu vou seguramente explodir o carro já é crime, viu? Então, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento vai prever essa conduta do transporte de explosivo ou armamento ou munição, certo? Então, cuidado que pode ser que não haja o crime de explosão, mas o simples fato do transporte do explosivo até o local já configuraria um crime. E um crime de perigo também.
E esse crime seria de perigo concreto ou abstrato? O crime de transportar. Bora, meu povo. Quando é para falar dos programas de televisão, todo mundo corre para falar, né? Abstrato, certo? Porque não há necessidade de comprovação em que há o perigo no momento do transporte. O legislador presume que o simples fato de você estar transportando explosivo já leva a um perigo à coletividade, certo? Ok? Então, só um cuidadozinho aí com essa relação, em relação ao explosivo, porque há essa questão do crime anterior. Aí observem, pessoal, que nós temos três condutas que podem configurar o crime de explosão. Então, seria a própria explosão, né? Então, seria mediante explosão. Arremesso, né? Então, a pessoa atira de longe o explosivo. Como é, Gisele? Eu coloquei perigo concreto no final dos slides. Que slide? Mas para o crime de explosão, não, veja só, o crime de explosão é de perigo concreto. O que eu estou dizendo que é de perigo abstrato é o crime anterior, o transporte do explosivo. Tá ok? Ficou entendido? Certo, é porque eu posso ter causado uma confusão no meu comentário. O que eu disse é que, antes mesmo de haver o crime de explosão, só o fato de você transportar o explosivo já é um crime. Nessa conduta de transporte, o crime é abstrato, de perigo abstrato. Mas o crime de explosão é de perigo concreto. Então, o que é de perigo abstrato é do transporte do explosivo. O crime de explosão é de perigo concreto, ok? O transporte de explosivo, não importa onde for, o perigo é abstrato. A não ser que você tenha autorização. Só vai ser a concreta explosão. A não ser que você tenha autorização legal para o transporte de explosivo, aí não há crime, né? Mas se você não tem essa autorização, aí há o crime e de perigo abstrato. Então, separem. O transporte é uma coisa, a explosão é outra. Então, não é somente a explosão, pode arremessar, e aí no caso do arremesso, pode ser que nem haja explosão. Pode se encaixar, viu, Júlio? Fogos de artifício. Pode se encaixar. Mas eu vou já fazer uma ressalva em relação a isso. O transporte não faz parte do 251. Existe um crime próprio para o transporte, que é o 253, Cássio, mas que, em relação a explosivo, não se utiliza mais, certo? O que se utiliza é o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, porque é a norma especial. Então, pode ser configurado com simples arremesso, né, o jogar um explosivo, mesmo que não venha a explodir, sendo configurado que colocou em perigo vida, integridade física ou patrimônio de outro, ou a simples colocação do engenho de dinamite ou substância de efeito análogo. Pessoal, quando se fala de engenho de dinamite ou substância de efeito análogo, se está falando de mecanismo, por exemplo, um mecanismo temporal de detonação, certo? Então, se coloca no local um dispositivo que vai detonar em tanto tempo. Um exemplo, né? Então, mesmo que não detone, mesmo que não exploda, também está configurado o crime. Né? Obviamente, sendo em um local que vá levar probabilidade de dano à integridade física, patrimônio ou
a vida de outras pessoas. Por exemplo, na praça de alimentação do shopping, né, na hora do almoço, o simples fato de se colocar um explosivo lá já configura o crime. E veja só que, especificamente, o caput do artigo 251, ele fala em dinamite ou substância de efeito análogo. Obviamente, a constatação se o explosivo é dinamite ou de efeito análogo é uma questão pericial, né? Você não precisa saber, ser conhecedor, né, especialista em explosivos. Não precisa andar explodindo nada por aí, como eu fiz na minha adolescência e infância, né? Isso é importante, pessoal, saber se é dinamite ou substância de efeito análogo, porque o parágrafo 1º, ele tem natureza jurídica de privilégio, e é quando ocorre a conduta com substâncias que não são dinamite ou de efeito análogo à dinamite. Obviamente, com substâncias que têm o potencial explosivo, né, menor do que o da dinamite. Então, ele traz, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo. Por exemplo, pólvora, né? Então, se você utiliza pólvora para preparar um dispositivo explosivo, então, encaixaria-se aí no artigo 251. Certos componentes, né, que as pessoas, às vezes, retiram de fertilizantes. Fertilizantes você compra em qualquer loja de material agrícola, né? E consegue fazer explosivo. Também são não são de efeito análogo à dinamite, né? Quando eu dou essa aula sobre explosão, eu só fico imaginando vocês, assim que sai da aula, procurando no YouTube como fazer uma bomba. Não vão fazer isso não, por favor, viu? Porque senão pode ser interpretado que eu pratiquei o artigo 286 em incitação ao crime. Professor, eu já fiz isso aí com bicarbonato de sódio e vinagre. Rapaz, deixa para comentar quando eu não estiver mais gravando a aula, né? Porque senão, né, tu pode se comprometer. Mas eu acho que bicarbonato de sódio e vinagre não causa uma lesão, uma destruição muito grande, não, né? Olha lá no YouTube, professor. Tá. Eu não vou procurar, não, tá? O senhor está falando que acha que não causa só para se safar, né, professor? Que o quê? O senhor está falando que acha que não causa destruição só para não pegar mal, né? Não, eu não sei, qual é a reação química. É uma reação química, né? Obviamente. Mas eu não saberia explicar qual é a reação, porque eu sempre fui muito ruim de química. Mas, obviamente, deve causar algum dano, né? Porque deve ser um recipiente fechado, né? Que impeça a expansão, né? E aí, quando Professor, expande é assim. rapidamente, explode, né? Oi? O senhor mistura os dois, e a mistura produz gás. Aí, o gás ocupa muito espaço e ele começa a expandir demais e a garrafa não aguenta. Aí, Pois quando ela é, né? explode, é que É isso que eu estou estoura. dizendo. Eu estou supondo que seja isso, né? Que a expansão rápida e deve estar dentro de um dispositivo que não suporta a expansão rapidamente, né? Suponho que seja isso. Mas, mesmo assim, se isso fosse capaz de colocar em risco a integridade física, o patrimônio ou a vida de um número indeterminado de pessoas, aí, Gabriel, ainda cairia no parágrafo 1º, seria privilegiado, porque não tem a questão não é dinamite, nem é substância de efeito análogo. As pessoas fazem isso também como eu falei, com fertilizante, né? Também
Eu não vou dizer onde é que vocês procuram isso, não. E, às vezes, fazem no interior para pesca, né? Explodem isso no rio, no lago aí. Mas isso configura crime ambiental também, a questão da pesca. Mas deve ter tutorial, né, no YouTube ensinando a fazer isso, ensina a fazer tudo, né? Aquele povo que foi pego lá em Boston, né, numa corrida, que o explosivo era pólvora e pregos dentro da panela de pressão, né? Então, se vocês procurarem, vocês acham um tutorial disso aí. Eu estou dizendo para procurar, não, viu? Estou dizendo, se por acaso, certo? Tem todo tipo de loucura na internet, você consegue encontrar. Óbvio que quando eu era adolescente, quando eu era criança, a gente comprava pólvora, 1 quilo de pólvora na bodega, e o bodegueiro vendia, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Então, é mais difícil para vocês irem fazer isso aí. E nem eu estou dizendo para fazer, não, pelo amor de Deus. Depois, isso aqui está gravado e o povo vai dizer que eu sou o chefe da célula terrorista que funciona na turma de Penal 3 do horário CD de terça e quinta. Mas vamos lá. Então, fazer essa distinção, certo, do que é pólvora e substância de efeito análogo, porque vai cair no parágrafo 1º. Isso, pessoal, vai influir também no parágrafo 3º. Porque se vocês observarem, nós vamos ter a forma culposa do 253, da explosão, e a forma culposa também faz distinção, certo, do que é pólvora não, dinamite e substância de efeito análogo ou não, certo? Então, essa questão da substância vai fazer distinção tanto na caracterização do crime na forma dolosa do caput, quanto da forma culposa. E o parágrafo 2º, pessoal, é uma mera referência às hipóteses do parágrafo 1º do incêndio, né? Então, só lembrando, né, o inciso 1º do parágrafo 1º do incêndio, nós vamos ter o especial fim de agir, né? Então, a obtenção de vantagem, como causa de aumento de pena, e o inciso 2º traz das alíneas A a H uma série de locais onde o incêndio também incide a causa de aumento de pena, e isso é utilizado também para a explosão. Então, todo aquele parágrafo 1º do incêndio vai se aplicar também ao parágrafo 2º, né? Então, inciso 1º, só repetindo, especial fim de agir de obtenção de vantagem, ou aqueles locais, casa habitada, oficina, estaleiro, comboio, aeródromo, túnel de mineração, poço de petróleo, certo? Tudo vai entrar como causa de aumento de incêndio. Agora, só uma pequena observação, pessoal, porque lá no artigo 251, uma das alíneas, acho que é a linha G, salvo engano, fala em depósito de explosivo. Então, vamos diferenciar, né, pessoal, o que é o incêndio em depósito de explosivo e o crime de explosão, certo? E aí, qual a diferença? A intenção. A intenção era colocar fogo no depósito de explosivo, nós temos o crime de incêndio. A intenção era explodir, né, causar explosão, nós temos o crime de explosão, certo? Então, a diferença aí vai estar no dolo do agente. Lembrando sempre que tanto o dolo do 250 quanto o dolo do 251 é dolo de perigo, não é dolo de dano, pois aquela hipótese, né, que eu acabei de falar, certo, do 258,
das formas qualificadas, né, vai ser aplicado também ao 251 no crime de explosão. Então, se há uma explosão, há o dolo de perigo com a explosão e há uma morte, nós não temos a situação do homicídio, e sim uma explosão qualificada pela morte, e aí temos uma natureza desse 258 préter-dolosa, certo? Pois se o agente tem, né, a intenção de matar alguém com explosivo, na verdade ele pratica o crime de homicídio qualificado pelo uso de explosivo. Essa hipótese está no parágrafo 2º do artigo 121. E se dessa explosão ocorre perigo comum, vai responder ainda em concurso de crimes pelo crime de explosão. Tranquilo? Vamos lá, então, dar uma olhada se toda a explicação conseguiu alcançar os elementos do tipo. Então, temos aí a objetividade jurídica, a proteção da incolumidade pública ainda, né? Então, nós não temos a proteção de bem jurídico individual, né? Então, o bem jurídico pertence à coletividade. E quanto aos sujeitos, nós vamos ter a mesma situação do crime de incêndio, crime comum em relação ao sujeito ativo, e em relação ao sujeito passivo, crime vago. Obviamente que, de forma secundária, né, nós podemos ter alguém, né, que individualmente foi prejudicado. Quanto ao tipo objetivo, nós vamos ter aí as 3 figuras do crime, né? Então, esse crime pode ser praticado de 3 formas, né? Com a própria explosão, né? Provocar a explosão, com o arremesso, né? O lançamento do dispositivo explosivo à distância, ou com a simples colocação, né? E aí as 3 se referem a engenho de dinamite ou substância de efeito análogo para configurar a hipótese do caput, pois se não é dessa forma, se a substância tem potencial menos explosivo, nós cairíamos na figura do parágrafo 1º, que é uma forma privilegiada do crime de explosão. Quanto ao tipo subjetivo, nós vamos ter, de forma geral, dolo sem finalidade específica. Lembrando, pessoal, certo? Que o 251 se refere ao parágrafo 1º do 250. E o parágrafo 1º, inciso 1 do 250, exige especial fim de agir, que é buscar a vantagem, né? Então, essa questão do dolo sem finalidade específica é a regra geral, tendo a exceção apenas do que está previsto no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 250, né? E lembrando do que eu falei sobre o Estatuto do Desarmamento. Então, a conduta de transportar por si só o explosivo já configura crime, certo? Então, e crime de perigo abstrato. E temos a forma culposa, que, salientando, né, a questão de ser dinamite ou substância de efeito análoga, vai trazer reflexo também na pena quando nós temos a forma culposa. Quanto ao momento consumativo, a gente já viu que é crime de perigo concreto. Então, não é no momento que explode, ou que se coloca o dispositivo, ou que se arremessa. O momento consumativo é o momento em que se constata que as ações, né, ou arremessar, ou explodir, ou colocar o engenho, trouxe uma efetiva probabilidade de dano, certo? A bens jurídicos de pessoas indeterminadas. Tranquilo, meus caros terroristas? Dúvidas? Não, né? Silêncio eu vou tomar como não. Como fora de dúvidas, sem dúvidas. Todo mundo sabido até demais.
Dando sequência aí, pessoal, os crimes de perigo comum, nós vamos ter o uso de gás tóxico ou asfixiante. É bem simples, esse não há algo que... Nem em relação ao tipo objetivo, conceitualmente, grande coisa, certo? Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro, usando gás tóxico ou asfixiante. Só para não perder o costume, né? Esse crime é de perigo concreto ou abstrato? Olha o momento confirmativo. É só usar o gás ou existe além e além? Concreto, né? Então, isso aí vocês parecem que não erram mais. Então, não é somente utilizar o gás deve expor a perigo, a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. E que tipo de gás é, né? Gás tóxico, aquele que envenena, ou asfixiante, aquele que age nas vias aéreas, né, que sufoca, né? Sendo que também nós temos a previsão culposa desse crime aí no parágrafo único, né? Então, tem grande coisa a se tecer acerca desse dispositivo, porque ele é bem básico. Então, vamos lá. Continuamos com a objetividade jurídica, a incolumidade pública, continuamos com sujeito ativo, crime comum, e passivo, crime vago, qualquer pessoa. E quando eu coloco aí, inclusive, a força policial como sujeito ativo, pessoal, é porque há permissão legal para a força policial fazer a utilização de gás tóxico asfixiante, né? Porque o gás lacrimogêneo, ele é tóxico asfixiante. Obviamente, deve ser utilizado com critério, né? E o agente que utiliza sem critério responderá, obviamente, pelo excesso. Então, a utilização excessiva desse gás terá como consequência que a força policial, né, o agente que se exceda, né, responda por esse crime. Quanto ao tipo objetivo, nós temos aí em relação ao núcleo do tipo, o verbo utilizar, né, fazer uso. E, como eu já disse, gás tóxico é aquele capaz de envenenar, né, o organismo, intoxicar, por exemplo, ácido cianídrico, benzina, anidro sulfuroso, iodoacetona. E o asfixiante é capaz de causar sufocação, ou seja, atingir vias aéreas, né, como os gases nobres, dióxido de carbono, metano, butano, propano, ou que atuam, né, que são chamados asfixiantes químicos também, né, que atuam no transporte de oxigênio pela hemoglobina, né. Por exemplo, o monóxido de carbono e substâncias metahemoglobinizantes, cianeto e gás sulfídrico. A questão 38 da prova. Cite 14 gás asfixiantes. E a prova, se chamada, vai ser oral, soletre substância metahemoglobinizantes, certo? Então, vão logo se preparando, decorando aí. Nem ler, eu sei ler esse negócio aqui, é metahemoglobinizante, imagine soletrar, né, não? Aí vamos lá, mas vocês têm tempo até lá, né? E não sou eu que vou soletrar, são vocês, então vocês vão treinando. Tranquilo, pessoal? Estamos sabendo sufocar já, incendiar e explodir, né? Uma perguntinha básica. Vou voltar aqui para o tipo penal.
Só para ver se vocês estão ligados mesmo, né? Expor a vida, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outros usando gás tóxico ou asfixiante. Como é que eu poderia usar um gás asfixiante e expor a perigo o patrimônio de outro? Hein? Vamos lá? Bora, meu povo, acordando aí. É possível? Sim, não? É possível usar um gás asfixiante e levar a perigo o patrimônio de outra pessoa? Mas aí, Júlio, o gás ele não vai ficar no local para sempre, né? Ele, momentaneamente, ele está ali, mas a Ana Beatriz disse que deve ser tudo possível na vida. É uma boa pergunta. Agora é o seguinte, bota isso aí numa prova para tu ver a tua avaliação. Que é inflamável? Não, estou falando em asfixiante. Pessoal, os animais não são patrimônio, não. Não são bens semoventes. É possível, sim. Professor, a vida pode ser considerada patrimônio também, né? O quê? A vida também pode ser considerada patrimônio. Não, aí a vida não é patrimônio, a vida é um bem jurídico, certo? Patrimônio é diferente. Patrimônio dos bens, né? Então só o pouco dos animais mesmo. A não ser que o gás consiga corroer, como disseram aqui no chat, ou alguma coisa danificar de alguma forma Não, o material de alguém. eu falei especificamente asfixiante, Gabriel, exatamente para a gente associar animais, né? Os animais são bens, né? São patrimônio, são bens semoventes. Ok? Então, é possível sim. Vamos lá, dar sequência. A gente está, não sei mais nem onde é que a gente estava. Não, aí sim, aqui nós não temos conduta que exige especial fim de agir, né? Então, o elemento subjetivo aqui, o dolo é realmente genérico. E a forma culposa, né? Então, a pessoa que, por negligência, imprudência ou imperícia, manipula um gás, levando a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outros, também comete aí o crime do artigo 252. Vimos que também é crime de perigo concreto, ou seja, não é no momento em que a pessoa faz o uso do gás que há a consumação do crime, mas no momento em que efetivamente há a probabilidade de dano aos bens jurídicos, que são citados aí pelo próprio dispositivo. Beleza, né? Podemos ir adiante. Em seguida, pessoal, a gente tem um crime chamado fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Certo? Então, nós vamos ter a conduta de fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Certo? Por diversas vezes eu já comentei com vocês, né, a questão de classificação de crimes quanto ao núcleo do tipo, né, crimes que são
uninucleares e plurinucleares, também chamado tipos múltiplos. Em relação a isso, pelo que vocês recordam, espero que recordem, do que a gente já conversou, esse crime seria múltiplo alternativo ou múltiplo cumulativo? O Júlio diz que é alternativo. Exatamente, Júlio. Por quê? Ora, eu tenho disposto os verbos, né, os núcleos do tipo, de forma alternada, né? Isso ou aquilo. Então, se há a prática de mais de uma conduta em um mesmo contexto fático, certo? Eu tenho apenas a incidência de um tipo de um crime. Então, isso é o que quer dizer esse crime, essa classificação. Outra pergunta em relação a essa classificação, mais em relação à classificação quanto ao momento consumativo, não há essa. Gisele, basta um deles. Não importa se pratique um ou mais de um, apenas um crime. Se ocorrer no mesmo contexto fático, obviamente. Em relação ao momento consumativo, né? Esse crime é instantâneo, permanente. Aí aqui eu vou botar a resposta que vocês tanto gostam. Ou depende? Hein? É instantâneo, permanente ou depende? Vamos lá, meu povo. O Júlio diz que é instantâneo. Cássio e o Renan dizem que depende. Então, eu vou perguntar quem diz que depende. Depende de quê? Se depende. Depende da conduta, meu povo. Porque a classificação do crime quanto a esse momento consumativo, considerando que é instantâneo ou permanente, se nós temos mais de um verbo, depende do verbo que a pessoa pratica. Então, veja só, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar. Fabricar, fornecer, adquirir, no momento que a pessoa produz, fornece ou adquire, o crime está consumado, ele é instantâneo. Mas possuir ou transportar, pessoal, o crime está se prolatando pelo tempo enquanto a pessoa está na posse ou está transportando. Então, depende, certo? Responderam corretamente, só que na justificativa falharam. Depende da conduta do verbo que é eleito pelo agente para praticar o crime, viu? Tranquilo? Entenderam? Sim, não? Ou não estão nem aí para o negócio aqui do fabricar? Outra coisa, esse dispositivo, pessoal, ele só se aplica hoje em dia em relação a fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar gás tóxico, asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Porque em relação ao transporte de explosivo, eu já tinha adiantado a vocês anteriormente que não se aplica mais esse dispositivo, pois o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento traz norma que prevê isso, e por ser norma especial, vai prevalecer sobre a norma geral, que é o Código Penal. Ok? Então, em relação ao explosivo, não se aplica mais. E aí, o material destinado à sua fabricação, a que se refere o dispositivo, pessoal, são os elementos, né, os componentes do gás, né? Então, pegando os seus componentes de forma individualizada, né, nós teríamos aí também a ocorrência desse crime.
Temos ainda aí, pessoal, um elemento que é super importante a ser observado, que é um elemento normativo. Quem pode identificar que elemento é esse? O que é elemento normativo dentro aí desse tipo penal? Exatamente, Júlio. É sem a licença, né? Então, sem a licença da autoridade. Então, se você tem a licença da autoridade, é óbvio que não teria sentido responder pelo crime, né? Porque se a autoridade lhe autoriza, né, ao transporte, não teria sentido depois ela ir atrás de lhe punir, né? Ok? Então, esse sem licença da autoridade funciona aí como elemento normativo. Vamos para frente. Vejam que, pela primeira vez, né, na análise aqui dos tipos penais dos crimes de perigo comum, a gente se depara com crime de perigo abstrato, né? Então, o 253, diferentemente dos anteriores, é crime de perigo abstrato. Então, basta a conduta para que se caracterize, né, o crime. Não precisa, no caso concreto, que alguém tenha que provar que aquela conduta levou um perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outra pessoa. E quanto aos sujeitos, a mesma coisa do anterior. Em relação ao sujeito ativo, nós vamos ter um crime comum. Em relação ao sujeito passivo, nós vamos ter crime próprio. Não esquecer, pessoal, da observação aí no que se refere ao Estatuto do Desarmamento, né? Quanto à questão do transporte de explosivos. Quanto ao tipo objetivo, né, nós temos aí 5 verbos, né, fabricar, fornecer, adquirir, possuir, transportar, que se referem a essa substância explosiva, engenho explosivo, gás tóxico, gás asfixiante e material destinado à fabricação. Não tem grandes mistérios, né? E aí a gente tem uma diferença em relação ao momento consumativo só porque esse crime se classifica como crime de perigo abstrato, né? Ou seja, o próprio legislador presume que essa conduta, por si só, acarreta um risco à coletividade. Tranquilo, pessoal? A Gisele está aí? Está hoje? Gisele, estão lhe perguntando alguma coisa aí. A Gisele é a responsável por fiscalizar a publicação dos slides. Então, se não tiver publicado, a culpa é dela. Aí vocês cobrem a ela, certo? Ela foi nomeada, ela teve essa nomeação aí na aula passada. O cargo é não remunerado, viu, Gisele? Só para deixar bem claro. É tipo quando você é chamado para ser mesário de eleição, certo? É igualzinho, você só tem trabalho. Ponto? Ah, Maria, se nas eleições desse um ponto para o mesário. Dá um vale refeição de R$10, certo? No fim de semestre eu te dou. Ei, eu não posso ficar falando essas besteiras não, que é tudo gravado. Vamos lá voltar para a aula. Depois vocês cortam aí meu áudio aí, usam contra mim, né? A Gisele depois me processa por redução à condição análoga de escravo.
É R$ 35 o vale do mesário. Eu vou voltar a ser mesário. Quase o salário do professor do mês. Na época que eu Professor, era R$ 10. professor, como seu amigo, eu indico que o senhor volte a dar aula, porque o senhor já está sendo indiciado aqui por 3 tipos de crime diferentes. Qual é? De instigação Incitação ao crime, redução de à condição análoga de escravo e qual é o outro? o senhor já incitou a explodir as coisas, de usar o gás tóxico e agora de reduzir a pobre à escravidão. É mesmo. Gabriel, você vai ser também reduzido à condição de análogo de escravo, vai ser meu advogado. Ah, meu Deus, Estelionato? Eu vou estelionato que eu pratiquei com vocês. Cuidado que a imputação falsa de crime é calúnia, viu? Vamos lá, voltar aqui. Passando mais para frente, pessoal, tem 2 crimes que a gente vê em conjunto, que é o crime de inundação e o crime de perigo de inundação, certo? Então, o 254 vai trazer o crime de inundação, que é causar inundação, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Aqui eu não preciso nem perguntar se é mais concreto ou abstrato, né? Porque quando tem essa exigência da exposição, a gente já sabe que é concreto. E aí, no próprio preceito secundário aí, pessoal, quando tem a pena, já existe a previsão da culpa. Enquanto que o perigo de inundação, pessoal, é o crime que tem no artigo 255, seria remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro, e um obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então, a diferença básica que há entre esses dois crimes, pessoal, é a presença ou a ausência da água, né? Então, se a pessoa dá causa, né, à inundação, ou seja, a pessoa, com sua conduta, faz com que um grande volume de água chegue a expor o patrimônio de alguém, de várias pessoas, alguém não, né, porque não pode ser de questões individuais, né, que é incolumidade pública. A integridade física ou a vida, né, das pessoas, aí o crime seria de inundação, certo? Júlio, eu comento já o caso de Mariana, né? Certo? Sempre que eu falo disso, alguém lembra de Mariana. Certo? Então, vamos supor, a pessoa inunda as terras de alguém, de várias pessoas, causando prejuízo às suas plantações, ou inunda a cidade, causando prejuízo ao patrimônio, ou colocando em risco a vida das pessoas, aí é o crime de inundação. Para falar de Mariana, eu tenho que lembrar a vocês que, para todos os crimes que são previstos do artigo 250 ao artigo 257, há a previsão do artigo 258, que é a qualificadora pelo resultado morte ou pelo resultado lesão corporal. No caso de Mariana, os diretores lá da empresa, eles foram indiciados, além dos crimes ambientais e de inundação, eles foram indiciados não com a qualificadora da inundação, mas por homicídio. Homicídio com dolo eventual, viu? Porque considerou-se que eles tinham conhecimento da situação precária da barragem e agiram com dolo a não se importar com o resultado, certo?
Então, há concurso de crimes ali, né? Como diria aquele boneco, né, das garras da patrulha, né? Ali no caso de Mariana, se você jogar, e o boneco ainda usa a Constituição, né? Se você jogar a Constituição para cima, na página que cair tem um crime desses ali. Obviamente, na Constituição não tem crime, né, meu povo? É o delegado, né? É o tizio, não. Certo? Então, deve haver a água. No caso do perigo de inundação, pessoal, é a remoção, destruição, inutilização, e aí tanto faz ser na sua propriedade quanto não, quanto em outras propriedades, de qualquer tipo de obstáculo, certo? Que impeça a inundação. Então, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem uma barragem na sua propriedade. Essa barragem é o que impede que as terras vizinhas ou uma cidade na vizinhança seja inundada, certo? E aí, em época de estiagem, em época de seca, simplesmente essa pessoa remove a barragem. Ora, pode não haver inundação, não há a situação de água, né, levando em perigo os bens da coletividade. Mas o fato da pessoa remover aquela barragem já configura um crime, que seria esse crime de perigo de inundação, certo? Obviamente, se advém a água e inunda, ele responderá pela inundação. Isso tanto faz, né, pessoal, ser de obras, né, do homem, como, por exemplo, a barragem, como de obstáculos naturais. Exemplo, o que mantém o rio em seu leito é uma grande rocha, uma grande pedra. E aí, na época de seca, a pessoa vai lá e detona essa pedra, certo? Coisa que sendo comprovado que há um perigo de inundação, ou seja, que quando a água vier, o leito tomando o rio, né, formando outro leito, por exemplo, vai desaguar numa cidade ou em terras de várias pessoas, também configura o crime. Então, não é só de obra feita pelo homem. Isso fica claro aí na redação do artigo 255. Observar que no 255 não há forma culposa, pessoal, só há no 254. E os dois são crimes de perigo concreto. Então, em relação aos principais elementos do tipo, nós vamos ter o bem jurídico tutelado também em incolumidade pública. Quanto aos sujeitos, a mesma coisa, não há modificação, é crime comum em relação ao sujeito ativo e crime vago em relação ao sujeito ativo. E em relação ao tipo objetivo, nós vamos ter o causar inundação do 254 e o remover, destruir, inutilizar, que se refere a obstáculo natural ou obra, né? Então, tanto faz ser criada pelo ser humano ou não. Quanto ao elemento subjetivo, observar que é dolo direto, não há especial fim de agir em nenhuma das duas hipóteses, e que há forma culposa apenas no 254, não havendo a forma culposa no 255. Tranquilo, pessoal? Até agora? É muito simples, né? Esse capítulo do nosso conteúdo, né, pessoal, é um que não existe dificuldade alguma, porque é tudo muito simples. Vamos lá.
O 256 traz desabamento e desmoronamento. Não importa se é desabar ou desmoronar, né, vai estar configurado o crime no mesmo tipo penal. Então, seria causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outro. Pela redação, né, a gente já sabe que esse crime se classifica em crime de perigo concreto. A diferença aqui, pessoal, entre desabamento e desmoronamento se dá também em relação à questão de obras que são construídas pelo homem ou não, certo? Então, quando se fala em desabamento, se fala de obras construídas pelo homem. Por exemplo, não sei se vocês recordam, quando estavam construindo aquele viaduto da Raul Barbosa, ele desabou, né? No meio da obra, chegou até a matar 2 operários, né? Então, seria um caso de desabamento. O inquérito foi concluído daquele caso ali e chegou-se à conclusão que foi um acidente, certo? Então, não foi responsabilidade de ninguém. Mas poderia muito bem, por exemplo, se houvesse um erro de cálculo estrutural ou um erro de escoramento, né? Fosse um erro... no caso aí, seria ligado à imperícia, né? Que é ligado à atividade de profissão, né? Então, o engenheiro estrutural não calculou direito a estrutura. Aí, como nós temos a forma culposa, cairíamos aí no artigo 256. Outro caso também que foi recente, não sei se vocês lembram, eu acho que se lembram, todos já estão dormindo de fome, porque nem interagem mais. Ali pelo Meireles, eu acho que foi no Meireles, há um tempo atrás, estava vendo uma obra numa varanda de um apartamento, e ela desabou na varanda do apartamento que ficava logo abaixo, né? Então, também exemplo de desabamento. Professor, Oi. teve também um condomínio que estavam fazendo a reforma das colunas, que já era um condomínio bem antigo. E aí eles tiraram só o cimento da coluna Né? e não Acho que era botaram as histórias, aí o bicho caiu todinho. o André, o caso do André. É um exemplo. E esse aí, certo? Você pode configurar nesse crime na forma culposa, né? Certo? Por quê? Porque houve imperícia, né? Na verdade, foi um erro, né? Um erro no exercício de profissão, certo? No caso do André, realmente houve imperícia. E aí, Júlio, o Júlio está lembrando, né? O nome do edifício é André, e cabe sim a qualificadora do 258, né? No caso do edifício André, aquelas pessoas que foram imputadas a culpa, eles responderiam como seria a tipificação, né? Seria tipificado no artigo 256, parágrafo único, combinado com o artigo 258, porque teve resultado morte, né? Ok? Então, exatamente, muito bem lembrado aí o edifício André, eu nem recordava desse caso. Já quando se fala em desmoronamento, né, pessoal, seria, por exemplo, um deslizamento de terra, né? Aliás, sempre no Rio de Janeiro, em época de chuva, a gente sempre ouve falar que houve um deslizamento em morro, né? Casas deslizaram, morre gente. E aí, quando eu vejo aquilo, eu sempre me pergunto, né? Se não há culpa, né? Das autoridades, porque é algo que é anunciado, né? Todo ano a gente sabe o que vai acontecer. E não se toma providência nenhuma, fica só aguardando quantos vão morrer por ano, né?
Ok, então a diferença aqui o Pedro, quem responde são somente os engenheiros. São os engenheiros. Pode observar que toda obra tem lá engenheiro responsável, né? E tem lá o nome da pessoa com o CREA dela, né? Então, quem responde é aquela pessoa ali, certo? Ok? Então, a diferença aqui que nós vamos ter é só do que é desabamento e desmoronamento, né? Então, só em relação ao tipo objetivo, mas que não causa nenhuma. Não difere na tipificação do crime, certo? Temos aí o mesmo tipo penal. Quanto aos principais elementos, não há modificação em relação ao bem protegido, né, aos sujeitos, e aí o tipo objetivo, nós já fizemos essa distinção do que é desabar e desmoronar, e a modalidade culposa prevista no tipo penal, certo? É crime de perigo concreto, certo? A gente já viu, né? Essa redação sempre nos remete a crime de perigo concreto. Não é apenas no momento que dá a causa ao desabamento ou desmoronamento, é no momento em que efetivamente há a constatação da situação de perigo. Tranquilo, pessoal? Pessoal, na próxima aula a gente continua do 257. Digitem a matrícula aí de vocês, que depois eu vou parar a gravação para vocês terem o momento de os 10 minutos livres para perguntar o que quiserem. Beleza? A partir desse momento,